Olá, nono ano! Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de sustentabilidade. Olha que legal! Eu sou professora Vanessa, da Escola Municipal para Aulas Digitais, e estamos aqui, para trabalhar um tema bem importante que a gente já iniciou em aulas passadas, certo? Mas antes da gente falar do nosso tema, certo, propriamente dito, eu quero dizer que estou aqui bem acompanhada, certo? Com a galera massa, tá bom? Primeiramente eu quero dar as boas-vindas para Késia, nossa intérprete de Libras, certo? Deixando essa aula mais acessível, garantindo a acessibilidade, que é muito importante, a gente falar sobre acessibilidade, trazer acessibilidade e inclusão. Certo? A gente conta com a galera massa também na produção, Jonas, Joninha, um beijo bem grande para vocês que dão apoio, suporte, assessoria aqui a nós, professores, tá sempre aqui na correria por trás das câmeras e é muito importante também. E junto comigo tem um caba, muito gente boa, viu? Que tá aqui para dialogar, certo? Para a gente trabalhar um pouquinho esse tema e a gente sorrir, aprender, certo? Que é o professor do Rostinho Lindo, que vocês já conhecem ele. Fala aí, Rostinho Lindo. Eita, pessoal do nono ano, vai aproveitando aí que eu ganhei para deputado, já eu saio. É uma brincadeira, né, pessoal? É sempre uma alegria estar aqui dialogando com vocês. Mais uma aula incrível de sustentabilidade, nono ano. É um prazer, viu? Você já conhece, né? O rapaz aqui é o Rostinho Lindo. Você tem aí o aplicativo do Educa Recife, tem QR Code que vai surgir aqui, ó. E a dancinha? Olha aí, será que vai rolar hoje? Em homenagem à Vanessa da produção, vai rolar então, bora lá. Olha. Aqui, ó, maravilhoso para você aí o QR Code, E além dele, que é o aplicativo, do Educa Recife, que você instala aí no seu celular, não consome aí o seu pacote de dados, fique tranquilo. Você pode interagir simultaneamente aqui com essa aula. Estamos aqui de olho também nos seus comentários no canal do YouTube, o Educa Recife, tudo junto, o Ezinho, o E famoso, O E colorido, justamente, que tem a playlist do nono ano. E aí você vai encontrar as aulas disponíveis para você, está lá com a data, para facilitar você encontrar, Tá lá a listazinha, aí tem as aulas lá disponíveis da semana, do mês, do semestre, do bimestre. Tem as aulas do ano passado também, professora? É uma alegria. E aí vocês assistem a gente por aqui, na tela da TV Nova Nordeste. A gente estamos aqui no 22.1, professora! Exatamente. Esse professor aí é muita malemolência, minha gente? Minha gente? É muito rebolado. Olha só. Pois é, gente. Estamos aqui ao vivo e a cores também, Exato. Porque a gente gosta de tudo muito colorido, para poder a gente trazer aqui um pouquinho, de educação, a internet aí como uma ferramenta também para auxiliar, É aí de educação, é de excelência, porque tá tudo junto aí, misturado, para a gente aqui aprender um pouquinho mais, certo? E quando a gente dialoga, quando a gente faz essa troca, a gente também, ganha aí muito mais, Fica muito mais rico o nosso conhecimento, muito mais fortalecido. Tá bom? Mas, sem mais delongas, a gente já conversou, já deu os informes iniciais. Agora vamos para o tema da nossa aula, que é desigualdade socioambiental. A gente já trabalhou alguns aspectos iniciais, alguns aspectos gerais na aula anterior sobre esse tema. E hoje a gente vai se aprofundar mais, como foi todo o processo, inclusive fazer um resgate histórico aí de como se deu, essa perspectiva aí da desigualdade socioambiental, que vem muito interligada com a questão da urbanização, que é um tema
bem recorrente, um tema que vocês já trabalham na geografia, e a gente vai trabalhar um pouquinho hoje, né, trazendo alguns dados, trazendo também alguns dados aqui da nossa cidade, né, falar do nosso famoso aí também Rio Capibaribe, né, que é super importante e que traz também essa perspectiva aí das questões ambientais, né, que está tudo envolvido e tudo mais, certo? Mas inicialmente vamos ver aí, ó, vamos analisar essa charge, né, essa imagem aí, essa representação. E o que é que a gente pode observar, né? Um peixe no corpo hídrico, vamos dizer assim, né? Correto. E aí vendo uns dejetos ali sendo lançados de esgoto, né, dentro desse rio, além de junto com todos esses dejetos, a gente pode visualizar, né, vidros, latinhas, muitos resíduos, né? O nosso famoso aí resíduos sólidos. E aí o peixinho fala a seguinte questão, né? Não vejo luz no fim do túnel. E aí, que leitura a gente pode fazer dessa charge, né? Quando o peixe traz essa reflexão aí, né? Simbolicamente, falando, não vejo a luz no fim do túnel. Será, professor Gilson, que não tem luz no fim do túnel diante dessas problemáticas todas que a gente vivencia aí, de poluição, né? De esgoto a céu aberto, né, sendo lançados diariamente, né, dentro dos corpos hídricos, né, dentro dos nossos rios, e aí essa água, né, que teoricamente seria a água que a gente tira, né, e chega até as nossas casas, né, após um tratamento ali, que tudo isso diz respeito à questão do saneamento básico. E aí, será que há luz no fim do túnel? O ser humano, né, a gente que quando é simples usar nossos deveres em casa, né, quando a gente toma banho, a gente às vezes consome, a gente sempre está consumindo alguma coisa, né? Pode ser tanto um bem material como também para suprir as nossas necessidades do dia a dia, né? E aí a gente vai o quê? Gerar rejeitos, vai gerar resíduos, né? Aí tem essa diferença, né? O rejeito é quando a gente não pode mais reutilizar, né? E o resíduo é quando a gente pode pegar um simples objeto e dar outra destinação a ele, né? Reaproveitando na sua forma, na sua composição, que ele já existe ali, ou a gente alterando ele para fazer outra atividade, utilizar como outras maneiras. Temos vários exemplos. Se a gente for citar aqui, exemplos aqui... São vários, exatamente. Né? Só a garrafa PET a gente consegue fazer várias coisas com ela. Mas aí quando a gente não tem uma rede de saneamento que está lá passando, por exemplo, você está na sua residência, né? E não tem ali a destinação final correta para o seu esgoto, não tem lá a questão do saneamento básico, né? Então tem encanação na sua casa, tudo certinho, né? Banheiro, tal, a pia, aquela coisa toda, área de serviço, coletor, mas aí a destinação final muitas vezes é justamente na questão de um corpo hídrico que passa por ali por perto, né? Aí tem toda essa questão de prejudicar a vida que existe ali naquele meio, né? Naquele bioma, naquele ecossistema, naquela área natural. Tem a biodiversidade inserida ali. E aí quando chega justamente lixo em forma de sólida, chega o esgoto, matéria orgânica, tudo isso vai reduzir, né? Reduzir a vida naquele ambiente que está ali, além da questão estética, né, que também não fica tão legal, né? Quando você vê uma paisagem linda, limpa é uma coisa, né? Aí quando você pega já uma paisagem mais poluída, aí você, opa, tem alguma coisa errada aqui, né? E na nossa cidade nós temos aí vários exemplos disso, né? Temos o rio Capibaribe, temos o rio Beberibe, que acabam sofrendo muito com essas ações humanas, que acabam descartando, né, de uma forma... Não vou nem colocar inconsciente, né, professora? Que a gente tem consciência dos nossos atos, né? Mas de uma forma irregular e aí acaba prejudicando, né, todo esse ambiente natural que merece ser preservado, né? Tem a sua importância, né? Existem pessoas que vão utilizar daquele ambiente, pode ser uma simples uma pesca, né? Exato. A gente tem em conta das pessoas que procuram os vesquícios de animais que existem ali, dos peixezinhos, né? Para se sobreviver, se alimentar. E
tem toda essa carga de poluição envolvida, não é legal, né, minha gente? Então, temos que ter essa consciência, né? Não é legal, né, professor Gil? Se quando a gente está falando, né, de quando a gente descarta de forma inadequada, né, indevida ali, a gente está prejudicando, né, todo esse ecossistema, como o professor Gilson colocou, e o quanto é importante, né? É muito importante, é fundamental a gente trazer, né, esse aprimoramento, esse olhar mais sensível para as questões ambientais. Né? Porque quando a gente está falando de crise ambiental, né? Essa crise que a gente vive no âmbito social, ambiental, da natureza, econômico, tudo isso está interligado, a gente tendo esse olhar, né? Pensando, se aprofundando sobre essas questões, a gente fica mais sensível, né? E começa a transformar, mudar de atitude, né? E transformar a nossa volta, né? A nossa sociedade, a nossa comunidade. Começa com pequenas ações, né? E aí a gente vai transformando isso e em cadeias, né? A gente vai conseguindo algo, né, maior, né, a nível global. Então, por isso que é muito importante a gente se sensibilizar por essas questões ambientais, para que a gente possa mudar a nossa realidade, tá bom? E aí a gente vem e traz mais algumas imagens, uns pequenos vídeos aí, né, vamos dizer, tipo GIFs, né, um aí cheio de resíduos sólidos, né? Nossos lixos aí, tampinhas, garrafinhas, certo? Restos de madeira aí, então muita coisa plástica também. Então a gente está vendo aí uma parte bem poluída. O outro também, né, o esgoto aí sendo lançado a céu aberto, sem nenhum tipo de tratamento, né, que vai aí para os corpos hídricos, polui essa água, né? Mata os animais aí, isso também afeta a qualidade da água que chega nas nossas residências. Tudo isso, né, está interligado. E eu muito me pergunto assim, né, professor Gilson, a gente reclama tanto aqui no Recife, né, do trânsito, do calor, né? Reclama de tantas situações aí que a gente vivencia no dia a dia, mas às vezes eu fico pensando assim, o pessoal meio que anda esquecido do Rio Capibaribe, né, da poluição, por mais que a gente visualize ali, né, mas muitas vezes a gente passa, parece que aquilo ali faz parte, que de fato faz parte de uma paisagem, mas não é uma paisagem adequada, não é uma paisagem que está a benefício, né, da nossa sociedade. Então, assim, é uma coisa que muito me preocupa, né? Porque a gente passa ali, vê esse rio poluído e cada vez mais vendo, né, resíduos ali dentro. Muitas vezes somos nós mesmos que jogamos ali, né, esses resíduos e acaba que a gente vai meio que esquecendo, né, deixando para o lado, né, de lado, melhor dizendo, essa questão aí, né, da poluição do nosso rio Capibaribe. E isso vai para o mar, né, vai para os bichos, enfim, é uma cadeia de situações, de problemáticas que podem trazer. E aí a gente vê mais uma imagem, né, aí do nosso queridíssimo rio Capibaribe, aí, vejam só que tem, e se a gente vê, né, a água turva, né, muitos plásticos, quem trabalha aí precisa de fato, né, do sustento que tira aí para o alimento, né, de peixes e tudo, o quanto ali na rede, né, quando coloca, não só vem peixe, mas também, né, muito plástico, muito lixo, certo? E muitas vezes esses peixes nem sobrevivem, né, a quantidade de resíduos que são lançados diariamente nesses rios. A gente pega nesses recortes do rio aqui no Recife, é muito difícil a gente ter um recorte e ter uma água. Olha como aqui a água está limpa, né? A gente sempre vai encontrar algum resíduo sólido que acabou sendo descartado e chegando ali. Até aquele chicletezinho mesmo, viu, Ana? Sim. Quando você pega aquela embalagem e descarta, tem uma destinação final e muitas vezes vai parar nas canaletas, né? Na drenagem urbana, e aí vai parar onde? No rio, né, pessoal? E aí tem aquele pessoal ali que de manhã é bonito, professora. Você chegando no Recife ali, próximo ao Derby.
Aí não tem ali uma pontezinha que a gente cruza, né? Sim. Não vou me recordar o nome daquela ponte agora, mas é próximo ali ao quartel do Derby, né? Você olhando, você vindo no sentido, né? Caxangá, Derby, você olhar assim pro lado direito, aí você vai ver o pessoal ali praticando remo. Olha Que é justamente só. a galera ali do Esporte Clube do Recife, né? Tá praticando remo ali. Agora, se você chegar numa pessoa daquela ali e perguntar, essas tuas idas aí, praticar remo, tu encontra alguma poluição aí nessa água? Eu já tive essa experiência Já e perguntei teve, direto, se encontrando com... Agora é dos mais variados tipos, viu, professora? Desde o pequenininho até coisas grandes que passam ali, como as pessoas descartam, né, de forma errada. Pois é, né? E muitas vezes, né, a gente vê que o poder público vai lá, faz a limpeza, né, urbana e tudo, mas aí tem algumas pessoas, né, que não entendem essa situação ou até entende, né, e passa assim, se faz de cego mesmo da situação e joga, né, faz vista grossa, melhor dizendo, né, e joga ali dejetos, joga ali tudo que não quer, acha que vai jogar fora, mas não joga fora, né? Joga dentro do nosso planeta Terra e que vai ter reflexo sobre aquilo. Então a gente já conversou, né? Aí a garota pergunta, pensando, né? O que podemos refletir sobre essas imagens, né? Essa representação aí, essa charge que a gente trouxe inicialmente, e a gente viu aqui, né? Várias questões que a gente pode refletir sobre essa questão da crise ambiental que vivemos. E a gente já conversou sobre isso, a gente sabe que toda essa questão aí, né, toda essa poluição, toda essa problemática, ela atinge principalmente as camadas mais pobres, certo? Infelizmente, são elas que são as mais atingidas. Muitas vezes não são elas as maiores poluidoras, porém, são as que mais sofrem o impacto dessas ações humanas, né? Ações antrópicas diante da nossa natureza, certo? Então, mas olha só o que a outra garota pergunta aí. Vem cá, tu sabe como isso tudo aconteceu? E aí, será que a gente tem noção de como toda essa problemática, né, de desigualdade social e ambiental ocorreu? Eu já dei um certo adiantamento, né, um spoiler, certo, no início da aula, que surge aí com o processo, né, da urbanização, né, da população, né, o crescimento populacional, né, e da saída ali daquelas pessoas do campo para as áreas, né, urbanas, né, da cidade. Então, vem muito aí com esse fenômeno da urbanização, certo? Então, vejam só, olha só, o desenvolvimento das cidades constitui-se em um fenômeno mundial, né, que vem aí, ó, datado desde o início do século XX e no início do século XXI. Vejam só que aí o surgimento vem muito aí a nível global, né, o mundo todo sofrendo com esse fenômeno do processo, né, de urbanização, né, de concentração maior da população nas áreas urbanas. E um dos motivos aí que a gente pode destacar é o processo de quê? De industrialização, né? A revolução aí industrial, o processo do aumento, né, de indústrias, de fábricas, né, nas regiões aí das áreas urbanas das cidades, fez com que muitas pessoas do campo saíssem, né, o famoso do êxodo rural, né, saísse das áreas do campo para as cidades, certo? Então, vamos aí, continuando, né? Então, é o chamado fenômeno urbano, né? E aí a gente pode ver na imagem, né, os maquinários aí e tudo mais, e a gente vai ver o seguinte: a maior expressão do fenômeno urbano é o surgimento das megas cidades, com mais de 10 milhões de habitantes. Olha aí, né? Vejam só essa imagem, eu acho bem interessante, porque é uma representação, esse vídeo, melhor dizendo, né? Como é as cidades, né? Essas cidades frenéticas que não param, né? Como a gente pode dizer, a quantidade de carros, vejam só, né? E se a gente observar
quase a gente não vê área verde, né, professor Com certeza. Gilson? A gente Exatamente. vê muito. Professor Gilson ali já. Bem apoiado. Pois é, minha gente. Tem até um negócio, né? Bota a imagem na tela. Joga a imagem na tela do slide, por gentileza. E o slide, né? Olha aí, ó. Então vem. Vai, vem. Com a urbanização, as cidades que se juntam formam uma conurbação. Com o êxodo rural, tu vai forçar o quê? A favelização. As cidades vão crescendo com gentilidade. Passou dos 10 milhões, formou as megacidades. Dentro dessa hierarquia, professor, lá em São Paulo a gente passa mal porque ela é poderosa, que até virou global. Então, ou seja, uma simples canção, né, que a gente remete a todo esse processo da urbanização, né? Como a professora falou, vem atrelado muito essa questão da industrialização, né, da tecnificação, das revoluções industriais. Aí por que o pessoal, como a professora falou, tá lá, o rapaz, sai do campo para as grandes cidades? Por quê? Porque também passou pelo processo da mecanização na área rural, que é justamente a Revolução Verde, né? Mecanização do campo, aí tá lá as máquinas substituindo o trabalhador rural, ele vem para a grande cidade procurar novas formas de emprego, aí as grandes cidades começam a atrair gente, aí vem chegando mais gente, vão crescendo, aí mega cidade, aí conurbação, as cidades cresceram e se uniram, grande quantidade de gente acumulada ali, nem todos vão conseguir uma fonte ideal para se sobreviver, aí vão ficar o quê? Vão morar à margem desse grande centro urbano, que era o que a gente chamava de favelização, né, professora? Agora a gente fala da marginalização, né, que vive à margem desse grande centro urbano. E aí é o seguinte, você tem as pessoas, tem as indústrias, vamos ter mais automóveis, a gente vai ter sucessivamente o quê? Uma grande quantidade, né, de poluição, né? Uma grande quantidade de impactos ambientais maiores nesses grandes centros urbanos do que numa área rural, né? Por isso que a gente vê as grandes cidades, as verticalizações, né? Alguns vesquícios de florestas, de áreas verdes que sobram. Inclusive, professor, está vendo a matéria que o nosso Pernambuco tem aí apenas agora 11% da camada natural da Mata Atlântica. Tá vendo? Que é justamente esse bioma que está aqui inserido nessa faixa mais litorânea, né? E tem uma rica biodiversidade, né? Uma floresta bastante heterogênea, mas esse crescimento, a urbanização, o crescimento das cidades, né? Mais gente morando nas cidades do que no campo, faz justamente esse nosso bioma sofrer bastante, né? Com o crescimento das cidades. Sofrendo bastante, né? Porque 11% apenas é, de fato, um dado alarmante, né? E aí a gente pode observar muito bem nessa imagem, a gente vai ver outras imagens também, que são, a gente muitas vezes no dia a dia não observa, né? Mas tendo essa visão assim mais ampla assim da cidade, você vê o quanto a cidade é frenética, o quanto a gente quase não vê áreas verdes, né? Também a poluição visual, que é muito grande, né? E isso é vários problemas que a gente pode elencar aqui. E como o professor Gilson colocou, né, muitas pessoas, essas pessoas que se retiraram do campo e foram procurar condições melhores de vida nas cidades, né, empregos e tudo mais, muitas vezes não foram incluídas, né? E aí houve toda essa questão que a gente trabalha aqui, já falou, e aí causa essas desigualdades todas, né? Elas vão ficando à margem da sociedade, certo? E aí vejam só, outro dado aí que a gente pode trazer. Estudos apontam que 2/3 da população mundial devem viver em cidades até 2050. Não está muito longe não, se a gente for pensar, viu? E imagina 2/3 do mundo todo, né, da população mundial toda viver em áreas das cidades, né? Então, cada vez mais essa demanda, né, do crescimento aí dessas áreas urbanas e tudo mais vai atingindo, né, inclusive os seres humanos, né?
E olha também outra imagem que a gente pode observar aí de verticalização das cidades, a quantidade de edificações que tem, né? A gente quase não vê também áreas aí como parques, áreas verdes, e é esse visual de fato que a gente está encontrando, né, nas grandes cidades. Se você for observar, aqui no Recife a gente observa muito, né? Mas se você pegar uma imagem panorâmica da cidade de São Paulo mesmo, é muito prédio, viu, gente? Com certeza. É bastante prédio. Então, olha aí, outra imagem. Vejam só, eu fico chocada com essa imagem aí, porque a gente só vê prédio, né? Exato. Eu não consigo visualizar uma árvore aí sobrevivendo no meio nenhum. Vejam só. Caracterizando a população do mundo contemporâneo como majoritariamente urbana, certo? Então, a gente pode considerar que boa parte desse mundo que a gente vive hoje em dia, ela vive concentrada nas áreas urbanas. E esta condição ocasiona uma série de novos e complexos problemas para a compreensão e gestão dos espaços urbanos. Obviamente, né, a gente já elencou alguns aqui, né, a questão aí da favelização, a questão de trânsito, tudo isso, poluição, né, são vários problemas que vão ocasionando nessas regiões e para gerir eles é complexo, viu? Não é tão simples assim, certo? Olha aí, aqueles de ordem socioambiental encontra-se destacado nos contextos das cidades, como a gente havia falado. Particularmente em países em condições socioeconômicas de alta complexidade, como é o caso aqui do nosso Brasil, né, que a gente ainda está em um país em desenvolvimento, que tem essa desigualdade social muito, né, como é que eu posso dizer, muito grande, né? A gente ainda vê essa condição aí mais complexa do que em outros países, certo? Olha aí, outra questão, grande parte desta população começou a viver em áreas desprovidas de qualquer tipo de infraestrutura, a gente já falou, né? Aí vem questão de saneamento, que é problemático, questão de moradia, acesso, né, a saúde, educação de qualidade, tudo isso, né, engloba essa questão aí da infraestrutura. Então, boa parte da população acaba ficando no déficit, né, de acesso a essa questão estrutural e principalmente, né, de moradia e saneamento aí que é de fato muito grande no nosso país. Olha só, outro dado, né, as mulheres e as populações pobres, em sua maioria, pretos e pardos, vivenciam de modo mais profundo as desigualdades socioambientais, né? Porque a gente sabe, né, o que a gente estava colocando, essa população aí pobre e a população preta, né, negra, elas sofreram com isso desde o período ali da questão da escravidão, né? Sim. Foi abolida a escravidão, mas essa população não foi incluída em direitos, né? Acesso a direitos. E aí acabou ficando, né, à margem, né, dentro aí da perspectiva da periferia, né, das regiões do território. E aí acaba sendo as mais afetadas nessa questão aí das desigualdades socioambientais. Outro dado, né, privatizar serviços de abastecimento de água e saneamento básico não resulta em melhoria, ao contrário, intensifica as desigualdades, né? Porque quando você privatiza, você acaba excluindo ainda mais essas populações mais pobres, né? Essas camadas mais pobres. Então, quem vai ter condições de pagar um serviço desse, né, de abastecimento de água, vai estar ok. Mas quem não tem condições financeiras, né, de pagar, acaba ficando aí realmente com déficit, né, de acesso a esses serviços. E olha aí, outro dado que eu trago para vocês. Menos de 50% da população, olha, menos de 50%, nem metade da população brasileira tem acesso a esgoto tratado. E 16% de brasileiros e brasileiras não possuem abastecimento de água potável. Vejam só, então, menos de 50%, gente, menos da população brasileira não tem acesso a esgoto,
né, é tratado. E isso, infelizmente, e só 16%, né, de brasileiros é que possuem abastecimento de água potável. E aí a realidade aqui, né, Recife e as desigualdades socioambientais. Vejam, apenas 43% da população recebe atendimento de coleta de esgoto. Apenas 43%, não chega nem metade da população tem esse atendimento de coleta de esgoto. A única solução para despoluir a nossa bacia aí do Capibaribe é você universalizar, né, o saneamento e o tratamento de esgoto, né, deixar mais democrático, certo? É só a única forma que a gente pode para solucionar essa questão da poluição do rio Capibaribe. Olha, os grupos de mais baixa renda tendem a residir em áreas com mais condições urbanísticas e sanitárias e em situações de risco e degradação ambiental, ok? Outro dado, terrenos próximos aos cursos d'água e de lixões, a gente já falou um pouquinho isso no início da aula, com declividade acentuada, né, uma vez que esta se constitui as únicas áreas acessíveis a essa população. Então, essa parte da população vai residir, né, nessas regiões porque é as áreas aí, únicas áreas acessíveis para essa população. E quais são, né, as possíveis vias de resolução dessas desigualdades sociais? Vamos entender. Diante de uma crise ecológica, é preciso também uma solução ecológica, que será executada por uma democracia ecológica. Só a partir, né, do acesso a esses bens, esses serviços básicos, é que a gente pode, né, encontrar uma solução para esse problema que é tão grande no nosso país, certo? Vamos embora, professor Gilson, que a gente já esgotou o nosso tempo já aqui acabou, por hoje. hein? Já acabou. Menina, Labor é assim, né? A professora Vanessa é incrível, né? Maravilhosa, fantástica, né? Gente, é sempre um prazer estar aqui dialogando com vocês. Um beijo do rostinho lindo. Até a próxima, pessoal. Pois é, olha aí, só esse dado que eu quero trazer para vocês, afastar a ideia de dominação da natureza e vislumbrar uma nova visão política que recria a nossa relação com o meio ambiente, é que a gente pode resolver esse problema da desigualdade socioambiental, tá certo, gente? Eu vou ficando por aqui, um beijo bem grande e até a próxima aula. Tchau, tchau!